O dia vai chegar, estou me preparando, porque antevi um livro que lhe empresto e você não aceita a verdade ali. Existe tanta gente por aí, as tantas sem se definir. A hora da balança, o peso não alcança o que deve atingir. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem você não conhece é quem vai conferir se você passa ou não. Esqueça o seu padrinho, pois lá não tem carta de apresentação. O que vai influir é o bem que você fez ou deixou de fazer. Existe em cada instante um livro importante e você não quer ler. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo ainda faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Quem sabe se o juiz não foi alvo de risos quando aqui passou, sofrendo a indiferença, pagando tributos da classe ou da cor. Quem sabe se você não vai se ver chorando, a mais tirando a dor, e implora baixinho aquela mesma ajuda que você negou. A vida é uma escola onde viver é o livro e o tempo é o professor, aonde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se formou. A única certeza é que o dia do certo já está pra vir. Prepare sua alma, pois na hora certa você vai ouvir o som do instrumento que não se afina ao diapasão, virá anunciando-se segundo aviso a hora da razão. Estou me preparando, estou lhe aconselhando porque quero ir. Você se nega a ler, erroneamente crê que a vida é só aqui. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Ei, homem de Deus, acorde, é tempo ainda, eis que teu tempo finda, faz uma oração. Ei, homem de Deus, deixa a incoerência em sua conferência, fale de perdão. Olá, pessoal. Eu sou Isabel Guimarães, quero parabenizar a Confraternização Baiana Espírita pelos seus 85 anos. Quero agradecer pelo convite que vocês me fizeram de fazer parte desse momento de confraternização, de comemoração, né? Afinal, há muito que se comemorar, certamente. Então, fica aqui o meu mais profundo agradecimento a todas e todos. O meu abraço e o meu agradecimento ao meu queridíssimo amigo Celso, que está sempre em contato e fazendo a ponte com esses convites tão interessantes, tão importantes, e que me dão um grande prazer e uma grande honra poder participar. E me foi pedido para fazer uma breve reflexão a respeito de família na edificação do homem de bem. Eu confesso para vocês que eu fiquei muito reflexiva sobre como abordar esse tema, porque talvez eu tenha uma percepção
um pouco diferente daquilo que a maioria das pessoas costumam entender, tanto com o que é cidadão de bem, quanto o que é família. E o papel da família no cidadão de bem, então, une dois aspectos da nossa sociedade, que é a família, que é um pilar da sociedade, e o cidadão de bem, que é um termo que vem sendo cada vez mais utilizado, que ele se inicia numa utilização mais forte no final do século XX, mas em especial agora no século XXI. Esse termo é muito usado. E eu queria, então, convidá-los, antes da gente falar do papel da família na formação do cidadão de bem, eu queria convidá-los para uma reflexão sobre o que é cidadão de bem para você, né? Então, o que é esse termo tão usado? O que isso remete? Afinal, quem seriam mesmo os cidadãos de bem? De que nós estamos falando? Porque, vejam, quando a gente fala cidadão de bem, eu já ouvi muitas expressões como direitos humanos é para o cidadão de bem. Isso, se a gente for prestar atenção nessa frase, nós vamos ver que cidadão de bem aí está sendo usado como uma expressão para discriminar pessoas, para categorizar pessoas. Então, eu tenho um lado onde estão as pessoas de bem e tem os outros que não têm direito à cidadania, não é cidadão, portanto, não tem direitos. E isso nos remete a uma reflexão a respeito de que sociedade é essa, então, que nós queremos construir, e se essa construção está condizente com o Evangelho, se essa está condizente com aquilo que os Espíritos nos trazem. Então, existe essa ideia, o cidadão de bem, é como dizer assim, junte-se aos bons e você será um deles, né? Então, é um termo, inclusive, que se você for prestar bem atenção, sem fazer a reflexão sobre o que é mesmo esse cidadão de bem, você acaba trazendo um conceito até arrogante, tipo, eu sou a pessoa de bem, né? E você, o outro, não é. Então, a gente entra no mundo, no universo de uma dicotomia, como se só existissem pessoas do bem e pessoas do mal. É, inclusive, infantil essa forma de ver o mundo. Não condiz com aquilo e com os ensinamentos profundos e com a complexidade que os espíritos nos trazem. Então, o bem e o mal dançam ciranda no coração de todo homem, de toda mulher, de todos os cidadãos e de todas as cidadãs. Então, é como fazer, na hora que eu digo assim, direitos humanos é para o cidadão de bem, porque o bandido atacou o cidadão de bem, a pessoa de bem, então, seria fazer isso seria como apontar o dedo, né, fazendo aquele papel o qual Jesus denuncia os fariseus, olha o cisco no olho do outro e não olha a trave no seu próprio olho. Então, eu pergunto de novo a vocês, afinal, a quem nós estamos nos referindo quando usamos esse termo, né? Cidadão de bem. Será que seriam esses cidadãos de bem aqueles que acreditam que nunca praticariam um crime, nem mesmo culposo, nem mesmo sem querer? Será que existe esse ser humano que só pensa no bem, que nunca praticou o mal em nenhuma dos seus níveis, porque o mal ele tem várias gradações. Se não praticou nessa encarnação, o que eu considero praticamente impossível, certamente praticou em encarnações passadas. Então, a gente precisa deixar de usar termos sem reflexão. Não é que nós não possamos usar. Nós podemos falar em ser humano de bem, em ser humano do bem, que eu prefiro, né, do que cidadão de bem, cidadão do bem. Mas nós precisamos, antes de ficarmos repetindo isso como um jargão, de forma automática, sem uma reflexão sobre o sentido por trás disso, sobre o significado. Então, muitas pessoas estão utilizando o termo cidadão de bem para discriminar. Por exemplo, para discriminar pessoas desempregadas.
Então, o desempregado é olhado como alguém preguiçoso, alguém que não quer trabalhar e que, portanto, não é um cidadão de bem, quando, na verdade, o próprio sistema econômico ao qual nós vivemos cria um exército de pessoas desempregadas. Não é porque as pessoas não querem, as pessoas estão buscando, e muitas pessoas, certamente, talvez que estejam me ouvindo nesse momento, muitos estão buscando com verdade, com autenticidade, com esforço enorme, e não estão conseguindo. Por quê? Porque existe um exército de reserva que é próprio do modelo econômico ao qual o nosso país participa, ou como as coisas são postas. Então, classificar o outro, usar o termo cidadão de bem para classificar, para hierarquizar pessoas como se existissem superiores e inferiores, isso é uma prática que nós precisamos combater. Então, antes da gente refletir sobre o papel da família na formação desse cidadão que nós almejamos, é importante que façamos uma reflexão sobre o significado do que seja cidadão de bem para mim. Então, deixa eu só ver uma coisa aqui, porque deu uma coisa aqui na gravação, eu só fui consertar, gente, quando a gente está gravando em casa é assim, mas está tudo bem, tá? Vamos continuar. Então, o cidadão de bem, ou antes da gente ficar usando esse termo, vamos fazer essa reflexão sobre o que é, a quem eu estou me referindo, porque existem muitos que se colocam como cidadão de bem, que usam essa expressão, né, popular, mas que, na verdade, pode ser uma forma de se referir, de fato, a alguém bom, alguém que costuma ser admirado por ser trabalhador, ser honesto, por tratar as pessoas com respeito, mas também pode ser usado por quem quer esconder, pode ser usado de uma forma hipócrita, né? Porque eu sou cidadão de bem, ou quantas pessoas eu já ouvi dizer, eu sou cidadão de bem, pago meus impostos, e eu sei que a pessoa é um grande sonegador, uma grande sonegadora, mas fica usando o termo para esconder, na verdade, as suas atitudes não boas. Por exemplo, João é um cidadão de bem, sempre paga seus impostos e nunca fez mal a ninguém. Porém, João pode ser aquela pessoa que é criticada pelo vizinho porque bate na esposa e nos filhos. Ora, é o mesmo João. O fato de João ser trabalhador, o fato de João pagar seus impostos e o fato de João não socialmente não fazer o mal não significa que ele possa entrar nessa categoria, mas muitas vezes a gente fala, não, é um cidadão de bem, trabalhador, mas às vezes no privado, na vida privada, não é bem assim que acontece. Então, antes da gente refletir a respeito de formação de um cidadão de bem, seja no âmbito familiar, social, educacional, nós precisamos direitinho saber o que é que nós estamos querendo dizer com cidadão de bem. O que é essa pessoa? O que é isso? O que essa pessoa representa? Como é que ela se porta em sociedade? Porque senão nós vamos ficar apenas repetindo esse termo, sem uma compreensão mais aprofundada, para que possamos, de fato, trabalhar para a construção de uma sociedade de cidadãos e cidadãs do bem, de fato, de verdade, e não usarmos esse termo para esconder. Eu acho que dificilmente um espírito encarnado no planeta Terra, nessa nossa sociedade, dificilmente um espírito pode se dizer isento 100% de fazer o mal. De alguma forma, querendo ou sem querer, por conta da nossa ignorância, nós acabamos por fazer o mal a alguém, ou às vezes até a nós mesmos, seja na esfera pública, seja na esfera privada. Então, quem é essa pessoa que grita aos quatro ventos que é um cidadão de bem? Em geral, aquelas pessoas que mais se aproximam e que mais têm características que nós poderíamos considerar como essa pessoa, esse cidadão do bem, aqueles que mais gritam, que são exatamente os hipócritas, aqueles que não são, aqueles que fazem na vida privada aquilo que condenam na esfera pública. Porque a gente reconhece a pessoa que pratica o bem pelas suas atitudes, né?
pela sua humildade. Aquele que se enaltece e grita e bate no peito dizendo que é cidadão de bem, em geral, para esconder, né, determinadas atitudes, camuflar determinadas atitudes. Eu não estou dizendo que isso se aplica a todas as pessoas, mas eu estou querendo convidá-los a uma reflexão em torno do que é isso, que nós não podemos usar essa frase cidadão de bem para esconder mazelas da nossa sociedade, para enaltecer pessoas que, na verdade, estão utilizando isso como um esconderijo de seus próprios erros e equívocos, ou a gente usar isso para categorizar pessoas, para separar pessoas e dizer assim, olha, esse aqui é cidadão de bem, então esse aqui fica aqui desse lado, e o resto, né, é porque não presta. É como se a gente pudesse categorizar as pessoas sem uma reflexão em torno da formação de cada um, de onde cada um veio, e até do próprio nível evolutivo de cada um. É como se a gente dissociasse o contexto que cada pessoa vive, a história de cada pessoa, as motivações, as explicações e as justificativas para que cada um seja como é ou haja da forma que age. É uma forma reducionista e superficial de categorizar pessoas, porque a mesma pessoa que socialmente pode ser classificada e receber o selo de cidadão de bem, pode ser aquela mesma pessoa que no âmbito privado faça as piores atrocidades. E aí? Então, como é que nós vamos utilizar um termo para fazer essa classificação dessa maneira tão superficial e reducionista? Então, depois a gente vai tratar aqui sobre o que seria mesmo essa pessoa do bem. Que características é que teria essa pessoa? Por ora, vamos refletir sobre o que a gente está querendo dizer quando a gente fala de cidadão de bem. Outro aspecto que o nosso tema é a importância da família na formação do cidadão de bem. Então, a gente refletiu sobre cidadão de bem. O que é esse cidadão de bem? Numa perspectiva crítica, numa perspectiva reflexiva, numa perspectiva de que sentido mesmo, que significado, o que é que está se querendo dizer que é um cidadão de bem. E o outro aspecto diz respeito à família, né? A família, a origem da família, então, estende-se por um passado imensurável, assim, a gente perde no tempo, não existe uma delimitação histórica, temporal, que diga assim, a família começou nesse período aqui. Então, mesmo porque a família veio passando por muitas modificações. Então, a família, que nós, tal qual, ou famílias, melhor dizendo, tal qual nós conhecemos hoje, passou ao longo do processo de evolução humana por inúmeras mudanças, né? Então, os seres vivos, eles sempre se unem e criam vínculos, né? E os seres humanos sempre criaram vínculos, inicialmente para se protegerem, né, diante das intempéries da natureza, diante dos animais selvagens. Os seres humanos se agrupavam, mas essa talvez seja a noção mais rudimentar de família. Não importavam laços consanguíneos, mas a união no sentido de preservação, de autoproteção, já que os seres humanos eram seres frágeis diante de outros, lá nos primórdios, no surgimento dos primeiros hominídeos e dos primeiros homens, e seres humanos, eu gosto mais de falar do que homens, né, no planeta Terra, de acordo com o nosso processo de evolução. Então, para a gente falar de família, de formação de família, é importante a gente também falar de Estado, né? Porque a família é uma unidade, uma célula do Estado, ou seja, o que é o Estado? O Estado é a formação de uma estrutura de sociedade com organizações e instituições que fazem a gestão daquele grupamento humano. Então, o Estado brasileiro é o representado
não é por um governo, que é diferente. O governo é quem está no poder naquele momento, dominando e ditando as normas e executando as leis em relação ao Estado, mas o Estado é maior do que o governo. Então, o Estado brasileiro é formado, né, por cidades, por agrupamentos de cidades que nós chamamos de estados, é formado por um poder legislativo, executivo, judiciário, então tem as instituições, formado por tem uma Constituição que rege tudo isso e que diz como é que o que é legal, o que não é, o que é direito, o que é dever, dentro desse grupamento humano que vive nessa extensão territorial de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados, chamado Brasil. Então, isso é o Estado brasileiro, que não confundir com o governo, que está naquele momento no domínio do Estado, mas é o Estado brasileiro. E a família entra como uma unidade fundamental, assim como as células estão para o corpo humano, as famílias estão para a formação desse Estado brasileiro. E isso, então, a formação familiar, ela foi passando por uma série de modificações, e hoje, né, nós temos uma legislação que contempla, inclusive, os diversos grupamentos familiares. Então, uma família não é mais entendida apenas como a união de um homem e de uma mulher, como lá no início, mesmo porque também a família era formada inicialmente por homens e mulheres na forma de grupos, sem uma delimitação, inclusive de acasalamento entre as pessoas, não existe essa delimitação. Depois foi evoluindo, e a figura da mulher era a figura importante, porque a linha de descendência era através da mulher, já que não se sabia quem era o pai ali naquela forma de organização da sociedade lá atrás, né, lá no início. Depois veio, então, o advento do patriarcado, que definiu a herança através do paterno, e isso teve várias repercussões, essa mudança teve várias repercussões que reverberam até hoje, inclusive com o patriarcado no domínio sobre as mulheres e sobre o corpo das mulheres, para garantir a hereditariedade. Então, mas isso é outro assunto, não é só para ilustrar como é que a família foi evoluindo. E existe um período em que a família era formada a partir de interesses econômicos, interesses políticos, inclusive. Então, era muito comum, principalmente na Idade Média, em que as pessoas se casavam porque era de um país tal com um país tal, e queria fazer aliança, e aí faziam os casamentos. Então, o modelo de família, a gente não pode esquecer que foi evoluindo, e, portanto, continua esse processo de evolução, porque os espíritos evoluem, e à medida que os espíritos vão evoluindo, a nossa forma de nos relacionarmos, a forma como nós vamos constituindo a sociedade humana, ela também vai se modificando com os seus aspectos positivos e os seus aspectos negativos, que sempre tem, porque se nós estamos em processo de evolução ainda, se nós ainda somos seres em evolução, se nós estamos ainda no nível evolutivo mínimo ou mediano, nós vamos cometer equívocos, então sempre, mas avançando sempre. Então, a família hoje precisa, quando a gente diz assim, o papel da família, de novo, tal qual eu fiz o questionamento sobre o que é o cidadão de bem, a que nós estamos nos referindo, é preciso também a gente questionar sobre o que é a família, né? Porque antes a mulher era a única responsável, por exemplo, pela criação e educação dos filhos, além de cuidar das atividades domésticas. Aos poucos isso foi mudando, então hoje essa tarefa, ela precisa ser dividida e compartilhada
entre os homens e as mulheres, mas também a gente tem outros modelos de família, tem modelo de família que só tem o pai, tem modelo de família que só tem a mãe, tem modelo de família que tem pai e a mãe, mas estão separados e, portanto, fazem a guarda compartilhada dos filhos. Existe modelo de famílias homoafetivas, que também precisam ser respeitadas. Então, que família é essa, não é, que nós estamos nos referindo, para a gente não apequenar a visão em uma formação tradicional da família, e que tinha o pai, tinha a mãe, o pai era o provedor, ia para a rua, a mãe ficava em casa, cuidava das crianças e fazia os afazeres domésticos, e o pai exercia o seu poder, né, o pátrio poder, só de vida e morte ali sobre aquela família, era ele que tomava todas as decisões, era ele que mandava e desmandava. Será que nós podemos ainda pensar nesse modelo de família? Certamente que não. Então, se esse modelo de família, sem questionar esse modelo de família, se esse modelo de família já não cabe mais, embora ainda exista, não cabe mais, nós, então, quando vamos pensar na importância da família na formação do ser, nós precisamos considerar, então, os vários modelos de família, inclusive esse modelo de família contemporâneo, que deixou de ser aquele modelo de um pai e uma mãe, no qual o pai tinha o seu papel bem definido e a mãe o seu papel bem definido, para existir as famílias modernas, na qual pai e mãe saem todos os dias para trabalhar, ambos dão sustentação material à família e, portanto, ambos estão envolvidos nos cuidados e na educação dos filhos, né? Então, o próprio formato de família mudou, e agora se fala em direito das famílias, né? Pois passou a ser reconhecida, inclusive, a união estável, né? Além da união homoafetiva. Então, além disso, pai e mãe passaram a gozar de licença maternidade, paternidade, não mais aqueles escassos 5 dias para o homem, né? Mas também passando a ser possível a adoção por casais homossexuais. E isso é algo que a gente precisa também levar em consideração no momento em que estamos aqui querendo refletir sobre o papel da família no cidadão, na formação dessa pessoa de bem. Porque nós estamos falando do espírito. Quando nós trazemos todas essas questões, gente, é porque não há como dissociar todos esses parâmetros que estão postos na sociedade, que existem, não adianta a gente fechar os olhos e negar, existem esses aspectos, existem esses parâmetros, existem essas formas de família, as coisas existem, se elas existem, elas precisam ser dialogadas, elas precisam ser conversadas, elas precisam ser debatidas à luz da evolução espiritual, à luz daquilo que os espíritos nos trazem, né, aquilo que é o legado deixado por tantos e tantos espíritos através da comunicação, através da psicografia, através da psicofonia em determinados momentos também. Então, tudo que os espíritos nos trazem, tudo que está escrito, e tudo que a nossa capacidade intelectual, que a nossa inteligência é capaz de abarcar, nós precisamos refletir, porque tudo isso faz parte do espiritual. Tudo que existe na sociedade, nós não podemos dissociar o que está acontecendo, como os espíritos estão se organizando no planeta Terra, as suas mazelas e as suas conquistas, os seus defeitos e as suas virtudes, tudo isso pode se ter um olhar espiritual. Então, não dá para discutir nenhum assunto sem contextualizá-lo para o século XXI. Eu não posso chegar aqui para vocês e dialogar sobre a formação da família, o papel e a importância da família na formação do cidadão de bem, do homem de bem, sem fazer toda essa contextualização, sem convidá-los a toda essa reflexão sobre que cidadão de bem é esse, o que é que a gente está se referindo, que família é essa, a diversidade de tipos de famílias, senão a gente faz um reducionismo, a gente fica falando de algo que não corresponde à realidade daquilo que as pessoas vivem. E o que as pessoas estão vivendo hoje, e que os espíritos estão enfrentando em pleno século XXI, são esses desafios, em como lidar com isso, como uma família homoafetiva
vai lidar com essa formação desse ser? Como uma família na qual só tem a mãe ou a mãe é solo, como é que ela vai lidar na formação desse ser? Como esse pai solo também, porque existem já pais, pais que ficam com a guarda dos filhos, como esses pais vão lidar com essa formação? E como essa família na qual pai e mãe trabalham o dia inteiro, pai e mãe têm diversos desafios, né, em relação àqueles filhos, diversas escolhas para fazer, como é que essa família vai se organizar para passar essa educação, né, para esse espírito reencarnante que precisa de orientação. Então, a evolução da família passou por diversos estágios, até que chegou no estágio que o que conjuga é o afeto. Então, na sociedade contemporânea, novos valores inspiraram, né? Então, uma nova ordem social que rompeu a concepção tradicional de família. E a característica fundamental, então, da família contemporânea passa a ser o afeto. Desse modo, pouco importa a espécie ou tipo de família na qual o indivíduo está inserido. O que deve ser levado em consideração é o seu fundamento, que deve ser a plena realização do ser humano, a fim de concretizar o bem-estar dos seus membros. E é por aí, é dessa forma que, nessa perspectiva, que a família pode e tem e deve ter um papel fundamental na formação desse cidadão que nós estamos querendo, esse cidadão de bem. Agora, vamos retomar, então, que alicerces seriam, que parâmetros essas famílias, essa diversidade de famílias podem tomar na formação desse ser. Sim, porque os espíritos reencarnam e eles vão reproduzindo aquilo quando crianças e adolescentes, mas principalmente quando crianças, eles reproduzem muito os valores e as verdades que são passadas para ele através dos pais, né? Seja lá que formação, que grupamento familiar for, que configuração de família for, a criança aprende muito pelo exemplo, pelo modelo, muito menos pelo que dizemos e muito mais pelo que fazemos. Então, é preciso que você se questione se você está sendo um verdadeiro cidadão de bem. Será que você está sendo um verdadeiro cidadão de bem? Porque é isso que vai contribuir principalmente para a formação daquele ser. Será que você está atuando de acordo com esses valores? Ou você está fazendo um discurso, batendo no peito, dizendo que é um cidadão de bem, mas está atuando de uma forma dogmática, preconceituosa, sectária, julgadora, sem flexibilidade, numa postura de criticidade para aquilo que é o não eu, para aquilo que o outro vive de uma forma diferente do que você pensa e do que você acha certo. Então, o verdadeiro homem de bem, ele cumpre a lei de justiça, amor e caridade. Você está cumprindo a lei de amor, justiça e caridade? Se você está cumprindo, certamente você está fortemente contribuindo para a formação do homem de bem, tá? Na sua casa, na sua maior pureza. Sempre ele se interroga a consciência sobre seus próprios atos, se perguntará sempre se violou a alguma lei, e não precisa ser lei escrita apenas, mas a lei maior, que é de não fazer o outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você, né? Será que fez o bem? Será que desprezou voluntariamente alguém de alguma forma, né? O cidadão de bem, ele tem fé no futuro, né? Então, se ele tem fé na vida futura, ele coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, né? O homem de bem é bom, humano, benevolente para com todos, sem distinção de raça, de crença, de orientação sexual, de classe social, porque em todos os seres humanos vê como seus irmãos e irmãs. E aí, será que você, que quer educar o seu filho, a sua filha,
como cidadão de bem, estar praticando tudo isso na sua vida? O cidadão de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, não prega o uso de armas para resolver problemas sociais, mas prega o diálogo para resolver problemas sociais, prega a diminuição do egoísmo, do hedonismo, né? Perdoa ofensas e busca também ser perdoado quando ofende alguém, porque, como eu disse, é muito difícil a gente não fazer o mal por causa da nossa ignorância, mesmo quando a gente não quer fazê-lo. Paulo de Tarso tem uma frase fantástica, ele diz assim, porque eu não consigo fazer todo o bem que quero e faço o mal que eu não quero. Então, o cidadão de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente para combatê-las. Se a ordem social o colocou no comando de outros homens, trata-os com bondade, com benevolência, né, porque considera seus iguais, não usa a sua autoridade para oprimir, né, nem para distratar, nem para humilhar, mas busca elevar aqueles, né? Então, finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que seus semelhantes dão às leis da natureza, como quer ser respeitado. E aí eu pergunto para vocês, meus amigos, minhas amigas, né? O que é ser o cidadão de bem para você? Como nós podemos contribuir para essa consciência de cidadania nesses aspectos que eu coloquei, porque se você bate no peito e diz que é um cidadão de bem, mas age de maneira contrária a essas caracteres que eu acabei de colocar aqui, que não são caracteres que eu inventei, que eu criei, ou que está lá no Evangelho, que está no Livro dos Espíritos, é a proposta dos Espíritos para que nós possamos ser benevolentes, para que nós possamos ser fraternos, solidários, para que não julguemos, para que aceitemos o outro do jeito que o outro é, sem preconceito de raça, de credo, de orientação sexual, seja lá do que for, de ideia, de ideologia, de posicionamento. Se você pratica tudo isso, certamente você dá exemplo do que é ser cidadão de bem. É através do exemplo, através das atitudes e não apenas do discurso, que nós vamos, como família, como pai, como mãe de família, nós vamos poder passar para os nossos filhos uma formação sólida de respeito ao outro, de consciência de cidadania. E essa consciência de cidadania, ela extrapola a vida privada. Nós também precisamos dar exemplo de consciência de cidadania e construir essa cidadania nos espaços sociais. Então, respeitar os bens coletivos, respeitar a coisa pública, respeitar a fila, respeitar o elevador do seu prédio, o carrinho de supermercado que você prende no seu andar e não leva e o outro está precisando, respeitar no trânsito as pessoas. Então, assim, essa consciência de cidadania é votar com responsabilidade, escolhendo bem, de fato, os seus candidatos, ao invés de escolher por interesse apenas próprio, mesmo sabendo que a pessoa não é o tal do cidadão de bem que a gente está buscando, mas porque para atender interesses pessoais se acaba fazendo isso. Tudo isso é ser cidadão de bem, né? Ser cidadão de bem não é apenas não fazer o mal, mesmo porque nós acabamos por fazer, querendo ou não querendo, dado nosso momento evolutivo. Ser cidadão de bem é esse esforço em melhorar-se, é esse esforço em respeitar a convivência coletiva, é esse esforço em respeitar o direito do outro, sendo familiar ou não, respeitar as individualidades, respeitar as instituições, agir sempre de forma a ser construtivo, proativo, e não apenas aquele que fica de fora criticando, batendo no peito, dizendo que é cidadão de bem, e se colocando à parte da humanidade, como se não fizesse parte de tudo isso, de todas essas mazelas que estão aí postas. Então, eu espero que essas breves reflexões
essas breves palavras ajude cada um, cada uma a essa reflexão profunda sobre ser cidadão de bem no século XXI, de acordo e alicerçado na ética proposta por Jesus. Muito obrigada, muita paz e um beijo para vocês e até uma próxima oportunidade. Eita, canção maravilhosa! Recebi de presente de um grande amigo meu, irmão Antônio José, grande compositor aqui em Salvador, Bahia. Canção inspirada que ele recebeu da Nossa Senhora. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi sua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Simbora, Rio do Acordeão. No contrabaixo, meu irmão, amigo Tiago, tocando essa canção maravilhosa de Antônio José. Eita, grande compositor, foi bem inspirado. Senhora Aparecida, minha mãe querida, venho te louvar. Também pedi tua bênção, perdão pelas ofensas que fiz praticar. Ó Mãe de tudo e de todos, livrai o teu povo do mal e da tentação. Tire a ganância dos homens, do pobre a fome, e dai a vossa proteção. Mãe querida, Senhora Aparecida, faz-me sempre obediente, eterno paciente, a tua voz escutar. Ó Mãe querida, Senhora Aparecida, nos cubra com divino manto e recebe meu canto para te louvar. Grande presente, Antônio José. Você foi bem inspirado, meu irmão?